Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live oracional com Salmos, do podcast Jovem Cristão. Eu me chamo Lucas e seja bem-vindo. E eu convido a você agora, nessa hora, a fechar teus olhos agora e fazer a tua oração. Pensa agora, quais intenções você quer pedir para Deus nesta noite? Quais as intenções que você quer rezar neste momento de oração? O que você quer entregar às mãos de Jesus por intercessão de Nossa Senhora? Entrega tudo agora. E eu começo agora esse momento também fazendo a entrega. Mãe do céu, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Nossa Senhora das Dores, de tantos nomes, neste momento queremos te entregar tudo, pedindo para que a Senhora interceda por nós neste momento de oração, junto do teu Filho Jesus. E assim, por meio dele, alcancemos as graças de Deus Pai. Ó doce Mãe, vós que o Cristo nos destes como mãe, por intermédio do Filho amado, naquele dia de sofrimento aos pés da cruz. Antes dele nos dar, Pai, Deus Todo-Poderoso, como nosso Pai, ele entregou a Senhora antes de doar a sua vida. Ó doce Senhora, acolhei as nossas súplicas junto de teu Filho Jesus aqui, aí no céu. Interceda por nós nesta hora, Mãe, para que nossos pedidos não estejam contaminados pelos nossos pecados, que possa ser encontrado algo que desagrade teu Filho. Por isso te pedimos, mamãe, interceda por nós nesta hora, junto à Santíssima Trindade, doce Mãe, junto do teu Filho Jesus, porque por intermédio dele alcançaremos qualquer graça de Deus. Junto a teu esposo, o Espírito Santo, porque com a tua intercessão seremos cheios dele, cheios do Espírito Santo, poderemos rezar aquilo que nós não conseguimos pedir. E assim cheguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e aquilo que tudo pode, que é onipotente, onisciente, onipresente. Que é amor e misericórdia ainda assim, justiça. Interceda por nós, ó doce Mãe, nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reunidos aqui, no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos teus feridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos teus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos teus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E vai deixando que o Espírito Santo entre no teu coração. Vai deixando que o Espírito Santo vai lavando, ele que é água viva, tudo aquilo que é imundície do teu coração. Vai purificando o teu coração, para que reste apenas aquilo que é de Deus. Vai purificando todo sentimento, tirando todo medo, todo desespero, toda desconfiança em Deus. Vai deixando que o Espírito Santo alimente em tua alma a esperança. A esperança que um dia melhor virá. A esperança de que toda essa tempestade vai acalmar. A esperança de que Deus te atende, que escuta teu coração e que lhe há de perdoar teus pecados e há de curar toda a tua ferida. A esperança que Jesus Cristo te atende nesta noite. Mas não conforme a tua vontade, mas conforme a santa vontade de Deus. E que todos os teus pedidos não foram entregues diretos a Deus, mas foram entregues de uma forma muito melhor do que você imagina, por intermédio de Nossa Senhora. E com esse Espírito Santo de Deus nós clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai.
Porque Jesus Cristo, no dia que ele morreu na cruz, ele nos deu o Pai dele como nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E ele confirmou isso quando disse a Marta, a Maria Madalena: não me abraces, porque ainda não cheguei, voltei ao meu Pai, que é o teu Pai, o teu Deus, que é o meu Deus, o meu Pai, que é teu Pai. Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. E só por meio de Jesus podemos rezar o Pai Nosso, reconhecendo Deus como nosso Pai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu convido a você agora a pegar a tua Bíblia, neste momento, lá no Salmo 29:30. Salmo 29:30. Lembrando que nós estamos refletindo diariamente, desde a quarta-feira de cinzas, e vamos rezar até o domingo de Ramos, todos esses dias. Ou seja, por isso, a nossa contagem está um pouquinho diferente dos nossos irmãos e irmãs da Igreja Católica, que também estão fazendo orações, momentos de oração, momentos especiais de reflexão durante a quaresma. Porque eles estão contando 40 dias, tirando os domingos. Nós aqui estamos fazendo a live na quaresma, incluindo os domingos. Então a conta às vezes pode sair um pouquinho maior do que os 40 dias, tá bom? Peguemos o Salmo 29:30. Salmo 29:30. Enquanto isso, eu vou adicionar a galera que vai participar com a gente no Facebook, no Instagram. Tô um pouquinho atrasado, né? Eu convido você também nessa hora a inscrever no nosso canal, compartilhar essa live com seus amigos, com seus irmãos. E se inscrever e também ativar a notificação. Também a gente tem as nossas redes sociais, os links estão na nossa bio, né, do nosso canal no YouTube também. Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria. Cumprimento a vocês que estão no Instagram. Iniciamos agora a nossa live oracional com o Salmo 29:30. Peguem aí sua Bíblia aí, todo mundo já está no jeito já?
Então vamos lá. Que o Espírito Santo esteja no nosso coração para a gente ouvir e bem refletir essa live nesse momento. Estamos ao vivo agora também no YouTube e no Instagram. Bora lá então? Salmo 29:30. Salmo cântico para a dedicação da casa de Deus de Davi. Versículo 2. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu, seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse, seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi para, por favor, que me destes honra e poder. Mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retornar-me à vida de minha descida ao túmulo? Tomar minha vida, a vida de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu convido você agora a fechar teus olhos e deixar que o Espírito Santo guie o teu coração nessas palavras, com essas palavras. Deixe que o Espírito Santo faça ressoar esta palavra do teu coração. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Deus tem nos livrado de tantos perigos. Deus tem nos livrado de tantas situações em que poderiam resultar a nossa morte. Mas por a gente confiar nele, por a gente se entregar a ele, ele tem guardado o nosso coração. Quantas tentações a gente tem sofrido? E quantas tentações nós temos vencido em nome de Jesus? Quantas vezes nossos corações têm ficado atribulados, ou seja, por causa das dificuldades do dia a dia, seja pelas tempestades.
mas que quando a gente reza, clama o Espírito Santo, a gente tem sentido no nosso coração lá no fundo esperança. Esperança de que tudo isso vai passar. Quantas vezes temos clamado a Deus a ajuda e temos recebido a graça dele da ajuda? Muitas vezes de forma silenciosa, que a gente só vai perceber depois de muito tempo. Quando a situação já passou, já se resolveu o problema. Outras vezes a gente reconhece isso na hora que Deus está agindo em nosso favor. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Quantas vezes clamamos a cura de Deus e recebemos a cura? Quantas vezes você pediu a Deus a graça de poder participar da Santa Missa e Ele vos deu? Quantas vezes você pediu para Deus a graça de conseguir se confessar e Ele te deu a graça de confessar os seus pecados? E Ele te deu perdão? Quantas vezes você estava sem força, com medo do dia seguinte, e pediu para Deus: Deus, se for da tua vontade, permita que eu acorde amanhã mais um dia, e Ele te deu essa graça. Quantas vezes Ele curou o teu coração, curou tuas enfermidades. Primeiramente do pecado original, com o batismo, e depois com tantas situações de doença e de enfermidade, que elas não te mataram. Deus só te permitiu passar por dificuldades, certas dificuldades, quando você, depois de ter invocado Ele, para te fortalecer. E quantas vezes você recebeu a graça de reconhecer que Ele está te ajudando, Ele está cuidando de você? Confia. Confia em Deus, que Ele cuida de você. Confia em Deus, que Ele te ama, que Ele te perdoa, que é Ele que governa o teu coração, porque você tem entregado teu coração às mãos dEle. Senhor, minha alma foi tirada por vós, da habitação dos mortos, dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Quantas vezes a gente não mereceu a morte? Quantas vezes a gente estava no sofrimento tão tremendo, tão forte, tão duro, que parecíamos que a gente ia morrer. Mas Deus veio em nosso auxílio e nos livrou, porque a gente clamou a Ele. Quantas situações que pareciam ser morte mesmo, mas que depois passaram e a gente continuou vivo. E a ajuda aqui agora fica no meu coração de todas as vezes que a gente foi se confessar dos nossos pecados e Deus nos atendeu. Nos perdoou através da intercessão, em nome de Jesus Cristo, pelas mãos do sacerdote. A gente recebeu a absolvição dos pecados. Irmãos, irmãs, quando a gente se confessa, a nossa alma se torna pura. A nossa alma é lavada do pecado. E aí, a gente tem uma vida nova. Uma vida nova. A morte não existe mais, porque vida eterna encontramos no amor do Pai, no amor de Deus, por intercessão de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. E Davi, no versículo 5, vira para o povo que é fiel ao Senhor e assim convida a gente nesta hora. Ó vós fiéis, vós fiéis, vós fiéis, vós fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Se você tem clamado a Deus, creia que Ele é fiel e Ele vai te escutar. Mas tem hora que Deus vai demorar um pouco para te atender, pelo menos para você perceber que Ele está te atendendo. Porque, infelizmente, como
O próprio Jesus disse, né, diversas vezes aos discípulos, em especial aos discípulos a caminho de Emaús, que eles não tinham reconhecido que ele estava caminhando com eles depois de ter ressuscitado dos mortos. Quando eles falaram e ficaram tristes e depois falaram para aquele homem que eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, disseram que tinha um profeta, que era o próprio Jesus, que tinha pregado, curado, feito tantas obras maravilhosas, mas depois foi condenado, morreu na cruz, e que pessoas tinham dito que ele tinha aparecido, mas que eles ainda não acreditavam naquilo. E aí Jesus ele disse: ó homens, porque sois tão tardos de coração, tão lentos de coração, ou tão duros de coração, dependendo da tradução vai dizer dessa forma, porque não tendes fé, como disse Jesus quando acalmou a tempestade, e tantas outras situações. Por que que a gente não tem fé? Se a gente tiver fé, se nosso coração estiver mole, macio, a gente vai reconhecer, sensível, reconhecer quando Deus está agindo, mesmo com sinais bem singelos, bem simplesinhos, bem pequenininhos, mas com esses sinais pequenos, Deus toca o nosso coração e vai transformando a nossa vida. Então, vós, fiéis, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome. Versículo 6. Porque a sua indignação dura apenas um momento, porquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Clamai a Deus quando estiver no sofrimento. E louve a Ele, já com certeza, que a alegria vai vir pela manhã. E se você reconhece no teu coração que você tem pecado, que o pecado está te endurecendo o coração, te endurecendo a alma, se você reconhece que você tem tido dificuldade de reconhecer a obra de Deus na tua vida, peça por misericórdia a Deus o dom do arrependimento do pecado e procure um sacerdote para se confessar. Não perca esse tempo. Procure, e esse tempo da quaresma é o tempo de conversão. É o tempo da gente voltar o nosso coração para Deus, confiar que Ele tem misericórdia e parar da gente fazer as nossas ações ruins que endurecem nosso coração, de viver situações em que nos levam a pecar e a gente caindo no pecado, nosso coração se afasta de Deus, se torna duro e aos poucos começa a parar de enxergar a obra de Deus à nossa volta. Voltemos o coração a Deus. E quando a gente voltar a Deus, quando a gente confessar nossos pecados, a gente vai ter um coração mais sensível. E não deixa de rezar todos os dias. Porque pela tua oração, o teu coração volta a ficar sensível, macio. Deus tira o teu coração de pedra e transforma ele em coração de carne, sensível à voz dele. Por isso, a gente tem que passar pelo arrependimento. Passar também e precisa de ter fé para se arrepender dos pecados, porque a fé é dom de Deus. O arrependimento também é obra de Deus. E o perdão é a graça de Deus que derrama nossas almas. E é assim que a nossa alegria vai vir pela manhã. Versículo 7. Eu, porém, disse, seguro de mim, não serei jamais abalado. Versículo 8. Senhor, foi por vós que me destes honra e poder. Mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. Quando a gente cai no pecado, Deus esconde a face de nós. Como que isso acontece? O nosso coração se torna insensível a Ele. Ele não opera tantos milagres em nossa vida, porque o nosso coração se afastou dele. Porque a gente fechou a porta do nosso coração para a entrada dele. Quando a gente comete pecado, em especial pecado mortal, nosso coração fecha a porta. E aí, Deus não age. Deus não entra.
o Espírito Santo dentro de nós não opera tantos milagres, porque a sua ação se torna menor, porque ele só age em coração arrependido, coração voltado a ele, contrito. E aí entra a nossa questão. Quando ele afastou de nós, a gente ficou triste. Lembra agora, todos os momentos em que você caiu no pecado, quando você vivia longe de Deus, quando o seu coração sofria tanto por falta de Deus, por falta da fé. Nessa época, a face de Deus parecia estar distante. A face de Deus parecia ter sido tão tirada de nós. Isso porque nosso coração se fechou a Ele, porque abraçou o pecado. O pecado é cometido conscientemente, com consentimento. Às vezes a gente age em situações, com ações, né, que são pecado. Por exemplo, a gente mente, e às vezes a gente nem percebe que aquilo era exatamente mentira. A gente rouba, e às vezes a gente nem percebe que aquilo era roubo. E aos poucos isso vai enchendo nosso coração de pecado, nosso coração vai endurecendo. E nesse sentido, nós vamos afastando de Deus e a face de Deus vai se fechando, se tampando de nós, escondendo de nós. Por quê? Porque a gente se fechou a Ele e afastou dele. Mas aí no versículo 9 diz: A vós, Senhor, eu clamo, e imploro a misericórdia de meu Deus. E aí ele recorda de um outro salmo que ele cantou. Que proveito vos resultará de retomar-me a vida, ou seja, retirar minha vida e de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o pó, apregoará ele a vossa fidelidade? Ou seja, quem está morto vai pregar a fidelidade de Deus? Quem está no pecado, morto no pecado, vai pregar a felicidade de Deus? E aí no versículo 11: Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes com alegria. Ou seja, Deus vem ao encontro e perdoa os nossos pecados. Assim louvará a minha alma, assim minha alma vos louvará, sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. E eu convido a você agora, nesse momento, a fechar teus olhos e rezar agora. E vai pensando agora, como que está o teu coração nesse momento? Você tem reconhecido a obra de Deus na tua vida? Você tem sentido a presença de Deus perto de você? Ou você sente que Deus está distante de ti? Que Ele tirou a face dele de você, de perto de você? Como que está o teu coração agora? Como que está o teu coração agora? Você tem reconhecido os livramentos de Deus em tua alma? Você tem reconhecido a misericórdia de Deus em tua vida? Ou você tem ficado tão preso, com os olhos só voltados para o teu pecado, e até mesmo por vezes esquecido do poder da misericórdia de Deus? Lendo esse salmo, com a certeza do futuro depois da Bíblia, que Jesus Cristo veio ao mundo e perdoou os nossos pecados, Deus perdoou nossos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e existe a misericórdia, existe o perdão dos pecados. Será que nosso coração tem ficado preso no Antigo Testamento, em que a misericórdia de Deus não vinha com tanta força, de tamanha forma, que quem morria
ficava morto, ou nosso coração está no Novo Testamento com Jesus, em que Jesus ressuscita os mortos, e que Deus perdoa os nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Existe a misericórdia de Deus. Nunca se esqueça que existe a misericórdia. Nunca se esqueça disso. O que mais agrada a Deus é a misericórdia, não o sacrifício. A gente precisa ter a alma penitente, de reconhecer os pecados, de se humilhar para ser mais humilde e não cair de novo no pecado e pedir perdão a Deus. Mas também a gente precisa de louvar a misericórdia e buscar a misericórdia de Deus. E eu me recordei agora daquela passagem que Jesus ele diz da parábola que tinha um rei, se eu não me engano, um patrão, que tinha uma pessoa que se devia muito dinheiro para ele. E aí ele botou ele em xeque, mandou ele ser, falou assim que era para mandar ele ser preso na cadeia, e lançado na cadeia. E aquele homem, né, que estava devendo, ficou desesperado. E era para vender a família dele como escravo até pagar a dívida. Só que aí aquele homem que estava devendo muito ficou desesperado e falou pro seu senhor: Senhor, perdoa-me, tem de misericórdia. E aí o patrão perdoou ele com misericórdia. Só que aconteceu que depois de um tempo, aquele homem, ele acabou por encontrar um outro que devia muito pouquinho para ele, em comparação ao tanto que ele devia para o patrão. E aí, em seguida, ele foi e botou ele na parede, mandou prender esse servo, mandou prender esse que devia dinheiro para ele, e prendendo ele, mandou vender sua esposa e seus filhos como escravos. E aconteceu que depois o chefe dele, aquele que perdoou a dívida, olhando para aquilo, falou para ele assim: como você pode ter sido tão duro dessa forma, não ter perdoado da mesma forma como te perdoei? E mandou esse rapaz ser preso até que pagasse sua dívida. E assim Deus vai agir conosco. Deus ele perdoa os nossos pecados, mas ele nos convida a perdoarmos também os pecados dos nossos irmãos como ele nos perdoou. Porque senão ele vai fazer igual esse patrão, lançar a gente na prisão até que a gente pague a nossa dívida. Ou pior ainda, a gente corre risco de ser lançado no inferno. Entenda, tudo aquilo que Deus fez conosco, as obras de misericórdia que Jesus nos ensinou, pela vida dele aqui na terra, ele quer que a gente faça. Não com o nosso poder, com a nossa força, mas pela graça de Deus. Reconhecendo sendo que a gente é pecador, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo a nossa miséria, e que é Jesus quem faz a obra em nós. Se a gente tem dificuldade de perdoar alguém, peçamos a ajuda de Deus, em nome de Jesus. E se você reconhece que você tem dificuldade ainda de pedir a Jesus, peça a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para interceder por você no céu. E aí, eu convido você nesse momento a pensar: será que eu tenho perdoado os meus irmãos como Deus tem me perdoado? Ou será que eu tenho agido com falta de amor, com falta de misericórdia, para com estes que me machucaram? Será que na hora de rezar o Pai Nosso eu tenho rezado: perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Ou será que nesta hora eu tenho ou rezado da boca para fora, ou nem tenho rezado essa parte?
entenda que mesmo que você não reze o Pai Nosso dessa forma, ainda assim, Deus vai agir com você de acordo com as suas obras. Se você perdoa, Deus vai perdoar você e vai te dar muitas graças maiores e um tesouro no céu pela tua misericórdia, pelas tuas boas obras. Mas se você agir contrário àquilo que é vontade de Deus, se for desobediente, você vai, infelizmente, sofrer muito. E eu lembro agora de uma passagem que diz assim, lá de Samuel, primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, né? Capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em sua obediência, em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Será que nosso coração tem obedecido a Deus? Ou será que temos procurado a Deus só para alcançar as graças? Será que temos agradecido e louvado a Deus depois de a gente ter sido perdoado e alcançar graças diante dele? Ou será que a gente tem deixado de agradecer e fugido, saído de perto dele e depois desobedecido ele? Infelizmente, no Antigo Testamento, a gente tem vários relatos de desobediência, em que Moisés, por desobediência a Deus, ele não entrou na Terra Prometida, morreu do lado de fora. Davi, por desobediência a Deus, não pôde construir o templo para o Senhor, mas sim quem construiu foi a sua descendência. Nós também, quando desobedecemos a Deus, infelizmente, a gente tem perdido graças dele por causa do nosso pecado. Mas quando a gente obedece a Deus, pode ter certeza que a alegria vem. Parte do pedido de Deus é sermos fiéis a Ele. Por isso, o nosso pranto se torna alegria, se torna prazer. Por isso, quando a gente vem em pranto pela tarde, mas pela manhã vem a alegria, volta a alegria. Agora reze ao teu Senhor. Fale para Deus aquilo que você reconhece que precisa dele agora, de ajuda. E eu vou interceder por você. Senhor Jesus, meu Deus e meu Salvador, quero nesta hora te pedir misericórdia sobre os nossos corações, nossos pecados. Quero te agradecer, Senhor, e te exaltar, porque livraste cada um de nós em tantas situações em nossas vidas, de tantos pecados, de tantas maldades, de tantas derrotas, e a tua misericórdia alcançou a nossa alma. Porque o Senhor tem livrado a gente de tantos pecados, e o teu amor tem nos alcançado. O Senhor tem nos ajudado a vencer tantas tribulações, com tantas tentações, tantos ataques. E o teu amor tem nos sustentado e fortalecido. E depois de a gente ter caído no pecado, se a gente se arrepende, o Senhor tem nos perdoado pela graça da absolvição dos pecados, do sacramento da confissão. E assim lá, tem nos dado vida nova. Louvado seja, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos libertado do pecado original no nosso batismo. Obrigado, Senhor, por ter curado nossas feridas, de tantas dores, de tantas feridas que a gente mesmo nos causou,
que outras pessoas causaram nossos corações, feridas físicas e espirituais e psicológicas também. Louvado seja, Senhor, por toda a tua obra de amor e misericórdia em nossas vidas. Porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto a sua benevolência é para a vida toda, a sua misericórdia é eterna. Louvado seja, Senhor. Louvado seja, Senhor, porque converteu as nossas lágrimas em alegria, porque de tarde vem o pranto, mas a alegria vem pela manhã. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela manifestação do teu Santo Espírito em nossas almas, em nossos corações, por tantas vezes em que o Senhor veio ao nosso socorro e nos trouxe de novo a esperança, mesmo tendo a tempestade não tendo acabado, mesmo a noite ainda não tendo acabado, e nosso coração ainda vem a recordação da tua palavra que diz que a esperança vem pela manhã, e de tantos outros versículos em que o Senhor nos diz que estará perto de nós. Ou quantas vezes o Senhor nos recorda de tantas músicas, refrões meditativos, reflexões e palavras de santos, de padres, de pregações, recordações que nos trazem de novo a esperança, da confiança de que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem cuidado de nós. Como o Senhor também tem dito através de São Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Entrega-lhes todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Entrega toda a sua ansiedade a ele, porque ele tem cuidado de você. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque todas as situações de nossa vida, até mesmo de pecado, o Senhor pode transformar em obras de glória. Assim como o Senhor transformou a história de pecado do teu povo, lá no Antigo Testamento, a história de pecado de Pedro, quando ele traiu o Senhor 3 vezes, fugiu, mas depois o Senhor o levantou de volta, o perdoou e restituiu ele a missão de guardar as suas ovelhas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por ter registrado a história de tantas pessoas depois de terem cometido pecado. Pela história delas, o Senhor nos exalta, nos mostra a tua misericórdia, nos mostra o caminho certo a seguir. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por toda a tua vitória em nossas vidas. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque vós convertestes os nossos prantos em prazer, tirastes nossas vestes de penitência, de sofrimento, e nos cingiste de alegria, porque nos recordastes da misericórdia. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por ter levantado na balança, colocado como um peso maior, cada visita a um enfermo que nós fazemos, cada cuidado a um doente, a uma pessoa idosa, a uma criança, a uma viúva, cada pessoa que a gente tem alimentado, seja diretamente dando cesta básica, dando de alimento diretamente, que tem fome, ou indiretamente pelas nossas obras de misericórdia, seja pelo dízimo, seja ajudando em alguma entidade que ajuda essas pessoas, a Sociedade São Vicente de Paula, ou tantas outras entidades que ajudam as pessoas com fome, dado de beber a quem tem sede, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por ter colocado como peso todas as vezes que a gente perdoou os nossos irmãos e irmãs, e assim o Senhor tem lavado nossos corações, nossas almas, de nosso pecado, nos dado a graça de encontrar a graça do sacramento da confissão, confessar nossos pecados e sermos perdoados. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida de cada um destes que aqui estão ouvindo, rezando conosco essa live, porque a tua misericórdia alcança a vida de cada um deles. Aqueles que estão aqui permanecem conosco, e aqueles que vão escutar a gente depois, e aqueles que entram, mas depois somem, depois vão embora. Mas eu te louvo e te agradeço que a sua graça alcança as almas deles.
Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida de cada um de nós, por cada ouvinte do podcast Jovem Cristão, por cada pessoa que escutou ou participou de alguma dessas nossas lives oracionais, de cada momento, de cada pessoa no mundo todo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tua vida, por tua obra de misericórdia na vida de cada um de nós. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem restaurado em nossas almas a esperança de que tem um céu ainda, que temos ainda a chance de voltarmos para ti, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tantos testemunhos do teu amor, através dos santos, através dos nossos sacerdotes que nos pregam a tua palavra, por tantos sinais de graça nas nossas vidas, cada testemunho que o Senhor nos deu, para reconhecer teu amor e tua misericórdia, Senhor. E assim bendiremos a ti, Senhor, eternamente, que nossa alma ficará sem calar, louvando a ti, Senhor, para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E é isso, gente. Convido você a curtir, compartilhar, se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, né, ativar a notificação e ficar atento aí que amanhã a gente vai ter live oracional de novo. Amanhã vai ser um pouquinho mais tarde. Vai ser às 10 horas da noite. E eu convido você a participar conosco. Deus abençoe você imensamente. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E dê sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, aqueles pelos quais a gente reza, cada um dos nossos ouvintes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela tua participação hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. Até mais. Até mais, meus amigos. Até mais. Tchau.